Quando se trata de poder, Hashirama Senju parece ser o único personagem que estava fora do alcance de todos, mas isso é claro até que os personagens com o poder dos 6 caminhos surgiram na obra de Naruto. Hashirama parecia inigualável em força, especialmente após a falsa morte de Madara, mas apesar disso, Hashirama ainda morreu em batalha. A grande questão é quem, quando e como Hashirama Senju perdeu sua vida? Bom, esse é o tema que eu vou abordar no vídeo de hoje. Hashirama Senju foi o primeiro Hokage da Vila Oculta da Folha. Ele era famoso por ser o shinobi mais forte da sua era e um dos mais fortes também da história, sendo conhecido como o Deus Shinobi. Madara era outro shinobi lendário e ele admitiu abertamente sua inferioridade em relação a Hashirama durante toda a sua vida. O mais bizarro é que mesmo tendo o Mangekyou Sharingan Eterno e a 9 Caudas à sua disposição, ele nunca conseguiu subjugar o primeiro Hokage. Hashirama foi capaz de subjugar e capturar 8 das 9 bestas com cauda que vagavam livremente por conta própria. Durante a quarta grande guerra ninja, Kabuto proclamou que a força de Hashirama como ninja era tão imensa que era vista de forma fantasiosa, muito semelhante ao sábio dos 6 caminhos, afirmando que ninguém, além de Madara, chegou perto de se igualar a ele quando o assunto era poder. Durante a sua vida, ele teve muitas batalhas lendárias. A mais popular foi contra Madara Uchiha, um dos ninjas mais poderosos da história. Muitos de vocês também provavelmente não sabem, mas como eu acabei de citar, ele lutou e derrotou com todas as bestas com caudas sozinho. Ou seja, ele estava acima de qualquer outro durante a sua vida, e seria muito interessante saber como ele foi derrotado. Também é interessante que Hashirama Senju tenha encontrado Kakuzu em algum momento do passado. Kakuzu não conhecia suas técnicas de estilo madeira. Muitas pessoas acham que Kakuzu foi quem tirou a vida do primeiro Hokage, mas isso não é verdade. A razão pela qual Kakuzu se tornou um renegado foi na verdade por causa do Hashirama. No terceiro databook de Naruto está escrito que, após a missão de assassinar o primeiro Hokage fracassar, Kakuzu foi tratado com desonra e humilhação, o que o deixou furioso. A maneira como ele foi tratado depois de arriscar a sua vida pelo seu vilarejo em uma missão quase que impossível, deixou ele completamente perplexo. Kakuzu escapou da prisão e levou consigo o jutsu proibido mais precioso de sua vila. Intitulado como Giongo, esse jutsu transforma o corpo do usuário em algo semelhante a um boneco de pano, mantido por centenas de fios negros e também grossos. Além disso, Kakuzu disse que enfrentou Hashirama, mas não o derrotou. Então, como Hashirama Senju morreu? Bom, muitas pessoas acham que ele morreu de velhice por causa dessa cena aqui em específico. No entanto, essa cena é falsa e muito mal editada por sinal. Ela foi tirada do episódio 351 de Naruto Shippuden. No episódio real, Hiruzen sequer menciona uma única palavra sobre a morte de Hashirama. Você pode até tentar argumentar que ele morreu de velhice, mas eu não acho que seja o caso aqui. Sabemos que os ninjas são reanimados no estado físico que eles estavam quando morreram. É justamente por causa disso que Hiruzen e Shoba, por exemplo, foram reanimados na sua forma idosa, e Nagato foi reanimado enfraquecido e com o cabelo prateado. Podemos dizer também que Madara, apesar de ter morrido muito velho, foi reanimado jovem, e a razão disso é que Kabuto disse a Madara que o seu Edo Tensei era especial. Ele modificou o corpo do Madara para parecer mais jovem do que era na época de sua morte. Mas não vemos o mesmo caso com Hashirama. Se Orochimaru reviveu Hashirama em sua melhor forma, por que ele não faria o mesmo com seu professor? O Hiruzen no auge também não seria útil para a quarta grande guerra ninja? Além disso, quando Hashirama Senju foi reanimado pelo Orochimaru, podemos ver que uma das placas do seu ombro de sua armadura está completamente destruída, o que nos faz pensar que Hashirama estava lutando quando perdeu sua vida. Ok, mas quando ele morreu? No primeiro databook de Naruto está escrito que cerca de 60 anos atrás, um shinobi com poder extraordinário reuniu um grande número de shinobis e estabeleceu uma nova vila. Esse shinobi foi o primeiro Hokage, fundador da Vila Oculta da Folha. No entanto, essa foi uma época de guerra. Ao mesmo tempo que a vila começou a prosperar, ele perdeu sua vida. Com essa frase final, fica claro que o autor da série, Masashi Kishimoto, justificou a morte de Hashirama, dizendo que ele caiu em combate. Mas a verdade é que naquela época, Hashirama não havia sido desenvolvido como foi em Naruto Shippuden. No entanto, essa é a única informação oficial que a gente tem. E acima de tudo, é algo que o próprio autor, o criador da série de Naruto, disse. Fora que no capítulo 158 de Naruto, Tsunade também diz o seguinte, abre aspas, dizem que tanto meu avô quanto o segundo senhor desejavam o fim das hostilidades mais do que tudo. E ainda assim, no final, eles morreram em vão pela vila. Essa declaração de Tsunade também
confirma que Hashirama, assim como seu irmão, morreu pela vila. Os dados de Tobirama do primeiro databook de Naruto também trazem informações muito interessantes. Ele diz que o irmão mais novo do primeiro Hokage, que estabeleceu a base da vila por meio de sua tremenda liderança, se tornou Hokage após o pedido de Hashirama em seus últimos momentos de vida. Logo depois, a Guerra Mundial Shinobi estourou e Tobirama confiou a prosperidade da vila ao seu sucessor, e dessa forma morreu por uma causa nobre. Com essa informação, a teoria de que Hashirama morreu de velhice é totalmente desconsiderada, já que o Kishimoto diz claramente que Tobirama se tornou Hokage após o pedido de Hashirama em seus últimos momentos de vida. Então, aparentemente Hashirama foi gravemente ferido em combate, mas quem poderia ferir o deus Shinobi que estava supostamente no seu auge? Bom, eu não consigo pensar em ninguém além de outros Kages. Mas por que eles fariam isso? O Hashirama não ajudou eles a distribuir as bestas com cauda? Bom, sabemos que durante a primeira grande guerra ninja, ocorreu também a primeira reunião dos 5 Kages. Ela foi feita em um local desconhecido, convocada pelo primeiro Hokage. Nessa tentativa de tentar equilibrar o poder entre as vilas, como um gesto de bondade, Konoha distribuiu as bestas com cauda que haviam adquirido para as outras vilas. No entanto, a distribuição das bestas causou caos, justamente porque as vilas não conseguiam controlá-las, resultando em uma desordem extraordinária. Mesmo que Hashirama tenha feito isso sem más intenções, os Kages podem ter pensado que ele fez isso justamente para desestabilizar a economia das outras nações. A teoria mais lógica é que as nações decidiram se unir e emboscar Hashirama durante uma reunião, pegando ele de surpresa ou algo do tipo, porque vamos ser sincero, é difícil de acreditar que alguém sozinho tenha derrotado Hashirama. Estamos falando do primeiro Hokage que tinha aproximadamente 35 e 40 anos. Aparentemente, ele morreu durante a primeira grande guerra ninja, já que a primeira reunião dos Kages aconteceu nesse período. Assim como a morte do segundo Hokage, que se tornou líder da vila após a morte de Hashirama, também existe a possibilidade de que Hashirama tenha sido morto por Ishiki ou Jigen. O primeiro Hokage poderia ter sido um receptáculo perfeito para eles. Jigen certamente estava vivo durante o tempo de Hashirama, já que sabemos que ele existe desde a época de Kaguya Otsutsuki, há milhares de anos atrás. Bom, por mais que eu goste dessa teoria do Hashirama ter sido morto pelo Jigen, não acho que seja o caso aqui. Se fosse verdade, Hashirama teria dito algo sobre o homem que o matou quando foi revivido, mas ele não mencionou absolutamente nada, o que me faz descartar totalmente essa teoria. Mas bem, eu acho que o mistério continua e por hoje é tudo. Deixa nos comentários a sua opinião sobre como você acha que realmente o Hashirama morreu. Eu tô muito ansioso para trocar uma ideia com vocês na aba dos comentários, então fiquem à vontade.